Muito boa noite, a paz do Senhor. Hoje estamos novamente aqui para dar começo à nossa leitura da palavra. E hoje vamos estar lendo o livro, como vocês sabem, o livro de Isaías. Seguimos com o livro de Isaías, capítulo 45 até o 55. Capítulos 45 até o 55. E a palavra do Senhor diz assim, e vamos a pôr já na tela para dar começo à nossa leitura. E assim diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela sua mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e das riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meus servos Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Puste o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abre-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz a um pai, que é o que geras? E a mulher que dás tu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras. Demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e os sabeus, homens de alta estatura, se passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões, e diante de ti se prostrarão, far-te-ão as suas súplicas, dizendo, deveras Deus está em ti, e nenhum outro Deus há mais. Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e também se confundirão todos. Cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Mas Israel é salvo pelo Senhor com uma eterna salvação. Pelo que não sereis envergonhados nem confundidos em todas as eternidades. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus. O Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão, eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem, desde então, o anunciou? Porventura, não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás.
que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá, deveras no Senhor há justiça e força, até ele virão. Mas serão envergonhados todos os que irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Capítulo 46. Já abatido está Bel, Nebo já se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo e ainda até as cãs eu vos trarei. Eu fiz e eu vos levarei. E eu vos trarei e vos guardarei. A quem me farei semelhante e com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariam os ourives, o ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, e o levam e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move, e se recorrem a ele, resposta nenhum dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimos, reconduzi-o ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Ouve-me, ó duros de coração, vós que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Capítulo 47. Desce, assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia, assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a tenra, nem a delicada. Toma a mão e moe a farinha, descobre a cabeça, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança e não farei acepção de homem algum. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Assenta-te silenciosa e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada Senhora de Reinos. Muito me agastei contra o meu povo, tornei profana a minha herança e os entreguei nas suas mãos. Não usaste com eles de misericórdia e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E dizias, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste estas coisas em teu coração, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a delícias, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu sou e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti em um momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez, em toda a sua força, virão sobre ti. Por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém me pode ver a tua sabedoria e a tua ciência. Isso te fez desviar e disseste no teu coração, eu sou e fora de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá mal de que não saberás a origem. E tal destruição cairá sobre ti, que a não poderás afastar, porque virá sobre ti de repente tão tempestuosa desolação, que a não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito ou se porventura te podes fortificar.
Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto a ele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes, desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Capítulo 48. Ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazei menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. E até da santa cidade, e até a santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca e eu as fiz ouvir. Apressadamente as fiz e passaram. Porque eu sabia que eras duro e a tua cerviz um nervo de ferro e a tua testa de bronze. Por isso tu anunciei desde então e tu fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido, olha bem para tudo isto. Porventura, não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conheceste. Agora são criadas e não desde então, e antes deste dia não as ouviste. Para que não digas: eis que já eu as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras prevaricador desde o ventre. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que te purificarei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim, o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei, e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. E eu o tenho dito, também já o chamei, e o farei vir, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez. Eu estava ali, e agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas seriam tantos como os grãos da areia da praia. O seu nome nunca seria cortado nem destruído da minha face. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, e fazei ouvir isso, e levai-o até ao fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó, e Jacó não tinha sede quando o levava pelos desertos. Fez-lhe correr água da rocha, fendendo ele as rochas, as águas manavam delas, mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Capítulo 49. Ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava.
e me disse: Tu és meu servo, e Israel aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: Debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado e o meu Deus será a minha força. Disse mais: Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo. A alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão e se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por concerto do povo, para restaurares a terra e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, a terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento, e te cingirás deles como noiva. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída, te verás agora apertada de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, aparta-te de mim, para que possa habitar nele. E dirás no teu coração: quem me gerou? Quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrara em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor: eis que levantarei a mão para as nações, e antes dos povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros, e os reis serão os teus aios, e as suas princesas as tuas almas. As tuas amas, diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Tirar-se-ia a presa ao valente, ou os presos justamente escapariam? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. E sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão. Como com mosto, e toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, o forte de Jacó.
Capítulo 50. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada. Por que razão vim eu, e ninguém apareceu? Chamei, e ninguém respondeu. Tanto se escolheu a minha mão que já não possa remir, ou não há mais força em mim para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, torno os rios em deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não têm água e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão e pôr-lhes-ei um pano de saco grosseiro por sua coberta. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. As costas dou aos que me ferem e a face, aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que me não confundo. Por isso, pus o rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Perto está o que me justifica. Quem o contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Jeová me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestes, se envelhecerão, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Todos vós que acendeis fogo e vos cingis como faíscas, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. Capítulo 51. Ouve-me, vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abrão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, e consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu e nação minha. Inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Ouve-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como uma veste, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste-te de força ao braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e que fez o caminho no fundo do mar para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão a tristeza, e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, é tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em feno?
E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo o dia o furor do angustiador quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? O exilado cativo depressa será solto e não morrerá na caverna, e o seu pão lhe não faltará, porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar e bramem as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão para plantar os céus e para fundar a terra e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, bebeste e sorveste as fezes do cálice da vacilação. De todos os filhos que teve, nenhum há que aqui mansamente, e de todos os filhos que criou, nenhum que a tome pela mão. Essas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? A assolação e o quebrantamento, e a fome e a espada. Como te consolarei? Já os teus filhos desmaiaram, jazem nas entradas de todos os caminhos, como o antílope na rede, cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó opressa e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o teu Senhor Jeová e teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, as fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás, mas pô-lo-ei nas mãos dos que entristeceram, que dizem à tua alma: abaixa-te, para que passemos sobre ti, e tu puseste as costas como chão e como caminho aos viandantes. Capítulo 52. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem incircunciso, nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Jeová: o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo o dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo: eis-me aqui. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles alçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão, quando o Senhor voltar a Sião. Clamai cantando e exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí. Não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Capítulo 53.
Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico, na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou e moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Capítulo 54. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a uma mulher desamparada e triste de espírito, como a uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão. Mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ó oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu porei as tuas pedras com todo o ornamento, e te fundarei sobre safiras. E as tuas janelas farei cristalinas, e as tuas portas de rubins, e todos os teus termos de pedras aprazíveis. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, e estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, e assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei
enviei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Capítulo 55. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrás para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Hoje então temos chegado até o capítulo 55 e já amanhã estaremos terminando o livro de Isaías, lendo os últimos 11 capítulos. Bom, eu desejo que possamos fazer uma oração, né? Com estas palavras que temos lido, vendo como Deus, ele além da nossa iniquidade, né? Além da nossa infidelidade, como ele nos tem resgatado, que já estava no seu coração, como ele tinha já 700 anos antes do acontecimento, já tinha profetizado através deste profeta Isaías, né? Como ia ser a vida do Salvador, que ele teria que morrer, ele teria que sofrer, ele teria que ser rejeitado pelos homens, como diz no capítulo 53, né, e temos lido. Então nós sabemos que realmente o coração de Deus é que ele já tinha preparado este evangelho muito, muito antes da criação. Sim? Desde a eternidade ele já tinha tudo preparado. Não era que foi um plano B, senão foi já tudo preparado. Já estava no coração de Deus que tudo isso acontecesse. E ele, pouco a pouco, através do Antigo Testamento, de todo o tempo do Antigo Testamento, ele estava mostrando passo a passo como aconteceria esta obra da redenção. Então nós temos que simplesmente agradecer a Deus e seguir confiando e aproximar-nos a Ele, né? Como Ele nos está dizendo, vós que tendes sede, vinde a mim, vinde às águas e comprai sem dinheiro, né? Tudo isso é o coração de Deus. Ele não nos está pedindo para que nós façamos alguma coisa, ou que lhe ofertemos muito, ou que façamos boas obras, senão o que ele está dizendo é: vinde a mim. Assim como você está, vinde a mim, porque eu sou o que te aperfeiçoará. Não é que você tem que se aperfeiçoar para vir
vir a mim, senão venha assim como você está, com sede, com fome, venha e eu te darei de comer, e eu te formarei, eu te farei novamente. Essa é a promessa de Deus. Então vamos fazer uma oração em base a isto, e vamos a terminar a sessão de hoje. Oremos. Amado Senhor, muito obrigado, Senhor, por este tremendo convite que nos tens dado, Senhor, através de Isaías 55. E, Senhor, temos visto de como, Senhor, você tem feito, Senhor, a tua obra. Como é que você, Senhor, através do teu coração, você, ainda quando nós éramos pecadores, tu nos escolheste, Senhor. Ainda quando nós não tínhamos como levantarmos, Senhor. E ainda que nós não confiávamos, por mais que você já tinha falado que resgatarias, Senhor, o povo de Deus, o povo de Israel, eles não entendiam, não podiam crer, Senhor, nisso. Por quê? Porque era uma coisa que tinha que entender esse Senhor depois do acontecimento. E isso mesmo, Senhor, é o que nós também hoje estamos passando, que tem muitas pessoas que leem a tua palavra, Senhor, mas não podem viver. Por quê? Porque tem falta de entendimento, porque, Senhor, não tem fé. E hoje é por isso que nós te pedimos, Senhor, que pelo menos nós que fomos chamados, Senhor, por ti, que fomos chamados e convidados, Senhor, para entrar nesta glória tua, Senhor, através deste evangelho da cruz. Senhor, faz de nós, Senhor, que nós não percamos esta oportunidade, Senhor, e sigamos firmes, Senhor, tomando-nos, Senhor, desta bênção que nos tens dado, Senhor. Hoje estamos tão confiados em ti, Senhor, não confiados em nossa inteligência, em nossas coisas, nossos talentos, senão nós estamos confiados em ti, Senhor. Porque sem ti nada somos e nós estaríamos perdidos, Senhor. Por isso é que hoje, Senhor, pedimos que você possa nos ainda mais, através do teu Espírito, fazer que nós possamos estar juntamente contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, por tuas promessas. Muito obrigado porque você é um Deus todo-poderoso, você é um Deus fiel, você é um Deus de maravilha, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Bom, amados, que tenham uma ótima noite e Deus possa dar um bom descanso a cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Tchau.